Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Momentos de Paz do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Hoje, mais do que especial, nós temos uma visita queridíssima que já está aqui com a gente, mas enquanto isso, vocês estão vendo que a gente está entrando, quem está aqui nos Estados Unidos, a gente está entrando uma hora mais cedo, porque o horário de verão aqui acabou. Então, como a gente tem muitos amigos, Cecília, sua linda, linda de paixão, já está entrando, o pessoal está entrando aí. Como nós temos muitos dos nossos companheiros que estão no Brasil, né, o pessoal que segue aqui com a gente, então a gente teve de mudar o nosso horário aqui para que não ficasse muito tarde lá com eles, né? Então esse é o motivo pelo qual nós fizemos aqui a nossa alteração de, ao invés de começar às 7, horário de Nova York, vai começar às 6 da tarde, horário de Nova York, que assim continua sendo às 8 horas, horário de Brasília, né? Então, que Jesus nos abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver assistindo agora, conectando conosco, ou entrar depois, que Jesus, o sol das nossas vidas, possa continuar abençoando os nossos lares, os nossos familiares, os amigos, nos dois planos da vida, assim como aqueles que ainda nos têm como inimigos, tá? Muito bem. A nossa convidada de hoje, mais do que especial. Gente, eu não consigo dizer o quanto que essa menina é especial. É sério mesmo, do fundo do coração. Sabe aquelas pessoas que você encontra e fala assim, gente, mas que menina bacana é essa? E a gente já encontrou em eventos espíritas aqui na Geórgia, claro que a gente participa junto, em o encontro espírita lá na Flórida, a gente já foi para lá também junto. Menina, a gente faz uma bagunça. E ela tem essa carinha aí, né, de florzinha. O dia que, a primeira vez que a gente conheceu, não sei se você vai lembrar disso, Grace, foi no encontro espírita, aqui na Conferência Espírita, aqui de Atlanta. Foi quando veio Rossandro, eu acho. E aí a gente estava conversando ali, uma turma, e aí os meninos, né, nos apresentaram, e daí você me disse o seu nome, Grace Kelly. Eu falei, aí eu comecei a rir na hora, porque é nome de artista, imagina, gente, não é todo dia que a gente conhece uma artista. E aí você falou, realmente, esse é o meu nome. Nossa, eu fiquei muito sem graça depois, mas a gente ficou amigo. Então, pessoal, para quem não conhece, a Grace Kelly, a nossa Grace Kelly, ela nasceu em São Paulo, mas é carioca de coração. Ela é casada com o Brian aqui em Atlanta, vive aqui em Atlanta já há 4 anos, né? E o que mais que eu. Olha, estou procurando aqui. É espírita já tem muito tempo, ela não falou nem quanto tempo que ela é espírita, mas ela é espírita já há muito tempo, só nessa encarnação, né? E ela é uma das evangelizadoras infantil lá do Ser, aqui, o Ser Atlanta, e também da Conferência Espírita aqui da Geórgia. Então, a gente já trabalhou junto porque eu também participava aí na organização da parte da evangelização infantil do evento, e a gente tem essa a graça, né, de ter a Grace participando desses eventos e cuidando das crianças. Então, já falei bastante, né? Sejam todos bem-vindos. Ah, Vilma Gali entrou. Vilma, um beijo para você, querida. Kátia, sua linda, beijo para você. Espero que esteja bem, você, a família. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando aí e vão dando aí um oizinho para a gente saber que vocês estão conectados, tá bom? Muito bem. Sem mais delongas, hoje, no nosso Momentos de Paz, Grace, fala para a gente qual foi o tema que você escolheu. Fala para a turma. Eu já sei, né? Fala para a turma. Primeiro, agradecer o convite, né? Assim, pelo convite da gente fazer esse bate-papo sempre. É o alimento da nossa alma para cada um de nós.
né? Eu acho que é importante não só Uhum. para nós, para todos os nossos irmãos que estão distantes, para os nossos irmãos que estão desencarnados e que também escutam uma palavra de consolo. Dizer que esse nosso reencontro aqui na Terra, ele é muito importante na nossa jornada dentro do movimento espírita, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando isso, que as pessoas aqui com a Vem gente cá. é sempre um reencontro. Vem cá. Tem mais uma pessoa aqui querendo falar aí pra você. Vem É a cá. Lara? Vem aqui. Vem aqui. Vou falar que ela não aparece. Oi, tudo bem? Nossa, ela é uma Ah, querida. menino. É uma É isso. trabalhadora incansável, que inspira em todas as conferências, na parte da evangelização com a gente, que sem ela também não seria possível concretizar um terço do que a gente faz. É assim, é o reencontro, a união de forças de vários centros que possibilita, né, a concretização desses eventos para o estado, para a cidade de Atlanta. E boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Assim, a gente estrear essa coisa meio ao vivo, deixa a gente um pouquinho nervosinho. E a gente conta com muita coisa, né? É o trânsito, é a tecnologia, é o áudio, e conseguir passar de uma forma tranquila. Uma coisa é quando a gente está dentro do centro espírita, né, dentro de um ambiente que a gente se sente mais acolhido, outra coisa está dentro do lar, uma forma mais confortável, mas que a gente fica inseguro de não conseguir passar a mensagem e conversar do que é importante, né? Que é sempre importante manter uma boa vibração, bons assuntos dentro do nosso próprio lar. Começa hoje em dia dentro do nosso lar, não só fora dele, porque fora dele, no trabalho, para quem está tendo que trabalhar hoje em dia, às vezes está gerando um estresse por diferenças de opiniões, né? Quem quer continuar isolado, quem não quer também. Então, assim, tem que sempre respeitar ambos os lados, que é o que a gente tem falado muito, né, Binho? Sobre a tolerância. Como está sendo esse nível da tolerância, né? E o ensinamento de Jesus é isso, é a gente ter essa tolerância. Então a gente vem trazer um pouquinho para esse momento que a gente passa na Terra, nesse momento que a gente passa de transformação nas nossas vidas, falar um pouquinho, vós sois a luz, né? Que é um texto que eu tirei, eu estava pensando, desde que o Binho me convidou, pedi uma inspiração, eu estava no trabalho, pensava assim, nossa, em casa eu não estou conseguindo me conectar, me pedir uma inspiração, então eu estava no trabalho, aí falei assim, não, hoje vai. Então, cheguei cedo no trabalho, falei, hoje eu vou tirar uma mensagem aleatória, e eu escolhi o livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Fonte Viva. Ele é o meu livro que eu faço de abertura no meu Evangelho do Lar, e o que eu sugiro para vocês, tem outros livros bons também, o Pão Nosso, tem outros que fazem a gente refletir, né, aquele puxão de orelha, começa o Evangelho no Lar puxando a orelha, né, de ouvir. Bem sutil, né? Bem sutil. Eu E quando adoro eu esse abri, livro. caiu nessa mensagem, né? Sois a luz, para quem quiser acompanhar e quiser seguir também com a gente. Que é o capítulo, a lição 105. Não é isso? 105, exatamente. Belíssimo, belíssimo. Porque foi dito por Jesus, né? Foi dito num dos momentos assim muito importante em todo momento de Jesus, que é na passagem do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, a gente tem que lembrar, né? Ela não está só enriquecida com a passagem principal Ih, fugiu a palavra, Pinho. Não tem nada. Eu estava lembrando aqui, ele fala isso na tradução do Haroldo, está separado na parte, né, do Evangelho de Mateus, referente ou intitulado, ou subintitulado, a missão dos discípulos. E aí vem logo depois do Sermão do Monte. Gente, aí eu tava lendo, né? Porque imagina, a palestrante, a pessoa me vem com o tema, eu falo assim, gente, eu não tô muito seguro nesse terreno, deixa eu correr atrás aqui para saber. Gente, e é lindíssimo. Aí a gente vai lendo, lê o texto de Emmanuel, vai lendo em volta e a gente vai enriquecendo. Meu Deus, como que certas coisas às vezes passam batido, né?
Eu fiquei muito feliz de você ter escolhido esse texto. Muito bem. Diga, ó, a turma está entrando e mandando mensagem, ó. O José, você lembra do José? José Magalhães? O Zé! O Zé! O Boa noite, José, povo de Deus, muito querido. Abraço, José, meu irmão querido, gosto muito do José. Alessandra Cunha e toda a família Cunha, beijo para vocês, vocês são Zé. muito queridos, tá? Por favor, Alessandra, dê um abraço em todo mundo por mim. Respeito é fundamental sempre, sempre que a gente continue divulgando aí. Mas entra basicamente nisso que a Grace vai estar falando hoje, nessa mensagem de Jesus. Mete o Grace, seja feliz. É que a gente pensa assim, é um versículo tão pequenininho de uma passagem das, né, bem-aventuranças, no meio de um texto de várias passagens do Sermão do Monte, e a gente fala assim, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa a ser explorada, porque assim foi Jesus na passagem aqui para a Terra. Porque em nenhum momento ele veio trazer a discórdia, ele veio trazer a desunião, ou ele veio trazer a dúvida. Muito pelo contrário, ele quis trazer um conforto aos nossos corações, né? Aos pobres de espíritos. E esse é tão bonito, vós sois a luz do mundo. Quando eu leio isso, eu fico sempre lembrando daquela, nós temos uma centelha divina dentro de nós, cada um de nós. Né? Então, assim, cada momento da nossa vida que se a gente está em desespero, em agonia, a primeira coisa que faz que é rezar. É quando a gente se conecta com Deus, com o Criador, através da prece. Mas, se a gente está muito revoltado, muito angustiado, muito nervoso, a gente quebra esse vínculo. E aquela centelha divina que deveria estar, né, aquela luz que deveria estar germinando aos poucos, porque é um trabalho contínuo, constante, diariamente dentro de nós, ela se apaga, porque a gente corta, né, pelas nossas vibrações, pelas nossas palavras, né, então a gente tem que lembrar disso, nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, porque pensamento é matéria, né, é energia, que a gente está emanando, mesmo que a gente não queira, né? Às vezes pensa assim, não saiu daqui do teto da minha casa, né? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, sabe Sabe de de nada. nada. Essa foi boa. Então, eu não sei, o que você Então, prefere? Que a gente vá lendo o texto, que a gente vá comentando no meio dele, ou que eu só fale um pouco mais? Pinho, como está o fica à seu vontade, do ritmo? jeito que você preferir. Se quiser Né? ler para a turma lembrar o que é, ou se a gente. Você que faz, menina. O show é seu. Tá Vambora. joia. Mas aí eu falo assim, sempre a gente pega pelo título, porque o título, ele quer trazer um chamado pra gente sempre, né? Com É, certeza. sempre tem uma sabedoria, em todos os títulos tem uma sabedoria. Sois a luz. Então ele usa ali um pronome muito certo e usa um artigo para definir, né? Que a gente é a luz, né? Então, ou seja, cada criatura é a luz. A luz é o quê? Daí a gente começa a pensar assim, né? Poxa, mas isso é muito abstrato, essas metáforas aí não estão com nada, né? Não me toca de alguma forma, então vamos dissecar isso. O que Jesus queria dizer isso pra gente? O que isso é na nossa vida? Porque vamos dizer assim, que a gente não é espírita, porque alguém pode ser católico, alguém pode ser evangélico, e não importa, né? Porque cada um de nós tem algo a dar, tem algo para receber, né? Ninguém é tão perfeito que não tem nada para receber, né? Tão bom para não receber. É tão bom que nem a opinião do outro ele pode ouvir, né? Não pode. Mas mais do que isso, a gente pode estar triste, a gente pode estar pobre financeiramente, porque a gente pode estar pobre da moral, né? Mas a gente Podemos. pode estar pobre financeiramente, mas a gente tem sempre alguma coisa para dar, Bim. Isso tem caído muito nos nossos evangelhos do lar que a gente faz semanalmente. A gente, enquanto ser humano, a gente tem algo a contribuir. Se nós estamos aqui, porque nós temos algo a aprender, mas temos algo a dar acima de tudo. Nós temos que aprender a dar, a se doar. Então, eles falam toda hora, em todas as mensagens que a gente abre, é um tempo, é um sorriso,
é a sua saúde. Não precisam só estar ligadas às coisas da terra, às coisas materiais. Porque sorriso custa dinheiro? Não. Sorriso não só custa boa vontade, né? Antigamente, a gente até falou isso. Ah, todo mundo reclama, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo de ligar para a mãe, não tenho tempo de visitar a amiga. E hoje, qual que é o problema? Hoje eu não tenho disciplina. Eu tenho tempo, mas não tenho a disciplina, né? Então, quando a gente pensa assim, poxa, e essa luz? O que que é essa luz? O que que é a missão de uma luz? Né? A gente pode pensar assim de várias formas, né? A luz. A gente pode pensar na luz do sol, a gente pode pensar na luz da nossa casa, a gente pode pensar numa vela, e vão ter muitas formas de interpretar isso. Qual que é o significado? É o quê? É trazer uma luz. Quando eu estava dirigindo, eu pensei assim, nossa, o sol, ele nasce para todo mundo. Não importa onde nós estejamos, o sol, ele se faz presente para todo mundo. Seja para o animal, seja para a planta, seja para a pedra, seja para nós, né? Seja para quem fez coisa errada, fez para coisa certa. Então ali não tem distinção. Coisas que são feitas pelo Criador não tem distinção. Atinge a todos. Aquele calor, aquela luz que, né, nos faz acordar durante o dia, que pinta o céu de uma forma linda, quando a gente vê uma pintura tão linda, gratuita, que a gente não paga para ver, né? As Exato. cores e tudo. E olha só, como que é tão grandioso. É para todos, não escolhe. Até para quem não quer, tá lá para ele. É para quem não quer, aquela coisa, você não quer, mas eu estou aqui, né? Você não quer, mas eu estou aqui. Então é aquele remédio que se faz necessário, talvez naquele momento, quem não está preparado para receber coisas boas, mas nunca vai deixar de estar ali. Assim é com os nossos mentores. A gente pode estar de mau humor, a gente pode, né, estar irritado, ele vai ficar ali do ladinho, não vai abandonar a gente, não é mesmo? A gente sabe disso. Eles vão estar ali incansavelmente ao nosso lado. Então a gente tem que acreditar nisso, que da mesma forma que o sol está para o universo, para as criaturas, para todos, assim dentro de nós a centelha divina, algo de nós também que possamos dar e doar indistintamente para todos, seja na forma de pensamento, né? Porque quando a gente está andando, a gente pode ir pedindo, nossa, vamos pedir para aqueles que estão nervosos, irritados. Isso é uma luz, é uma forma de luz que a gente emana dentro de nós para todos que estão ao nosso redor, né? Ah, nesse momento da pandemia, tanta gente nervosa porque não pode sair de casa, porque a gente entende os grupos de risco. Nossa, Sim. Deus, vamos visitar, né, esses nossos irmãos mentalmente, vamos mentalizar essas coisas, né? Uhum. Vamos mandar essa nossa luz, olha, uma luz da prece. Olha como que é tão simples essa luz da prece. Você sabe, aquele Ué, amiguinho que está a aqui, né? energia, mas sim, a luz da prece. Por que não? É a luz da prece, uma luz que a gente emana, que é invisível aos nossos olhos, né? Felizes daquele que conseguem ver, né? Uhum. Que é emanada, mas se não, né, que a gente consiga fazer, ou seja, através de um abraço. Às vezes tem gente tão irritada, faz um silêncio, faz um silêncio. Para que que a gente vai entrar em discussão? Faz um silêncio. Exato. Às vezes a gente pode estar até discordando na nossa cabeça. É bibibi, bibibi, bababá, babá, né? Mas a gente não precisa verbalizar. A gente não precisa dar Hum. continuidade às situações onde a luz do outro se apague. Porque às vezes não é a nossa luz, mas é a luz do outro que não está bem, né? A luzinha do outro está dando curto-circuito, né? Está dando um probleminha. Então, a gente que tenha assim, a sensibilidade, né, de saber esses momentos, né, de A lidar com o empatia, outro, né? com o A próximo. empatia, a paciência, a tolerância, como a gente vinha falando. Bonito demais. Eu acho que são todas essas coisas, quando a gente vai, né, pensando assim, nossa, é, a missão, né, de algo que nos aquece, algo que nos acolhe. Se a gente for pensar nessa mensagem,
é o que nós podemos fazer, né? Ah, vai dizer que a gente gosta daqueles que são os nossos maiores resgates? Não, não vai ser, mas se a gente não discute, já é um passo. Ou, Já é um passo. ou, Mas mais do que isso, hoje, o quanto nós estamos conseguindo fazer alguma coisa. Gente, é assim, meus irmãos, quem estão nos ouvindo, são coisas simples, né? Coisas simples. Eu brinquei com você outro dia, nossa, eu tô uma ovelha desgarrada, né, Binho? Mas eu tenho uma lista de coisas assim que eu estou tentando fazer, porque a gente, quando entra num ritmo diferente da nossa vida, a gente consegue fazer menos coisas. Eu vejo um monte de gente ao meu redor que antigamente tinha uma vida ocupada e fazia muito mais. Hoje, com um tempo muito mais livre para fazer as coisas, estão conseguindo fazer menos, né? Sim, Porque vai sim. tomando conta a preguicinha, né? Vai tomando conta o desânimo. Então, cadê aquela nossa luzinha que a gente vê piscar, uma piscar aqui, outra piscar ali, outra piscar? A gente precisa se juntar e fazer com que essas luzinhas continuem piscando. Elas Né? continuem trabalhando da forma que elas puderem. Principalmente hoje. A gente tem que ser a extensão dos nossos amigos, porque às vezes tem um amigo que está morando sozinho, está triste, a gente não está sabendo. É porque a gente não está sabendo, porque a gente não está mais podendo se ver, né? Mas a gente pode falar. Pessoalmente, né? A gente pode falar, né? Porque assim, o bem, ele precisa começar dentro de nós, de cada um de nós. A gente precisa entender isso, porque assim, somos espíritas, a gente lê os livros 10 vezes, né? A gente estudou, fez os cursos 50 vezes na vida, mas para quê? A gente ainda está aqui, então alguma coisa a gente não está conseguindo assimilar com a Bem assim. teoria da, né, a parte teórica com a parte da prática. Uhum. Está faltando uma conexão aí entre a gente, né? Não é só o intelecto. Se o intelecto não está conversando com o nosso Com coração, certeza, com está certeza. faltando ali alguma coisinha. Mas Jesus trouxe a mensagem. Deus confia na gente. Independente se você tem as suas maiores dificuldades, enquanto melhorar o seu, né, enquanto espírito, mas ele acredita Sim. que cada um de nós pode brilhar um pouquinho para acolher o próximo que está do lado, quem está embaixo, quem está em cima, não importa assim, né? A posição física, geográfica, a gente pode, a gente deve, nós devemos. O que, que é uma vela acesa sozinha se ninguém tiver ali ao redor? Se não tiver Né? ninguém, coloca uma vela acesa dentro de um quarto, só a vela. O que, que acontece? O que, que ela está fazendo? Inútil, né? É inútil. Então significa que essa centelha divina que Deus colocou em nós, se a gente não usar para um pouquinho para o próximo, de que adianta essa centelha? Ele acredita, ele sabe que a gente vai cair, que a gente escorrega no dia a dia, que a gente não consegue ser bonzinho, falar palavras bonitas toda hora, a gente nem pensa bobeira, né? A gente nem perde tempo no celular olhando o que não devia. Então, Né? imagina, e mesmo assim ele depositou essa centelha divina dentro de nós. E falou, Dois. vai, meu filho, porque você está tendo a chance de fazer algo diferente dessa vez. Porque ele, com certeza, está dando a cada um de nós muitas e muitas chances, muitas e muitas oportunidades para que a gente se melhore. Porque a nossa evolução, a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito não pode depender do próximo. Correto. Não pode. Nós temos que entender o que, que é melhor para cada um de nós, para que a gente, né, que a gente irritado, não deixou, você não está irritado porque o outro te deixou irritado. Você está irritado porque existe a irritação dentro de você, né? E Então, você permitiu que a ação do outro disparasse, né? Fosse o trigger para esse sentimento, né? Essa emoção. exatamente, exatamente. E aí a gente fala assim, por que que às vezes estender a mão para o próximo ou fazer coisas pequenas ainda é tão difícil para nós? Por que que é tão difícil?
Por que é tão difícil falar uma palavra bonita? Ou por que é tão difícil a gente se calar mediante uma opinião adversa nossa? É. Por quê? Porque a gente ainda não está preparado, mas a gente tem que fazer esse trabalhinho assim de reeducação, né? Quando a gente fala a nossa reeducação, a nossa reforma íntima, né? Se a gente já sabe que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, né? Ação e reação. A gente há de colher, né? A gente precisa socorrer, a gente precisa se ajudar, a gente precisa dar as mãos. Mas tem uns que vão pensar diferente da gente, Sim. né? E não tem nada de errado. E não tem Natural. e não é por isso que a nossa luzinha não vai poder chegar naquele irmão. Não é isso que a gente estava falando do nosso astro-sol? O astro-sol, Exato. ele está ali aquecendo os minerais, ele está as plantas, os animais, assim como a gente. Com Não certeza. importa quem é o certo, quem é o errado, quem foi melhor hoje, quem foi... Porque hoje, cada um de nós, com certeza, é um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. Olha, A controvérsia. às vezes a gente, não, vamos ser honestos, de vez em quando a gente olha para a pessoa assim, e com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente pensa, e isso ainda é a melhor versão dessa pessoa. Aí, de novo, a gente cai no equívoco, no erro, né, no equívoco do julgamento, que a gente precisa realmente desfazer dessas vestes aí. Mas é tempo, é tempo. É, porque a gente precisa tirar, né? Tirar aquela... Eu era uma pessoa que eu era muito dura na forma de falar, na forma de... julgava muito, talvez eu não verbalizasse, mas eu julgava ainda na minha cabeça muita coisa. É mesmo? E você sabe, assim, que o espiritismo foi me ajudando muito nisso, nessa minha transformação, porque, na verdade, a gente, quando quer impor as nossas opiniões, porque a gente acha que a gente está certa, olha o orgulho aí, revestido de alguma coisa que eu não sei, né, mas está revestido de alguma coisa, e que a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. Grace, eu jamais ia imaginar isso de você, porque a gente já esteve junto tantas vezes em reuniões onde que você estava expondo as suas ideias e você sempre foi assim, muito tranquila, meu. É até difícil de imaginar. É porque o povo fala que essas meninas mais baixinhas, elas são um terror, né? Elas são muito... Eu não sei, o povo diz, mas se você está falando, eu acredito. Mas eu é sempre difícil de brinco assim, acreditar. nossa, vocês acham que eu sou santa? Eu já fiz tanta coisinha errada, tanta dor de cabeça para papai, para mamãe. Eu falo assim, mas Vamos mandar o link para eles entrarem aqui com a gente. a gente tem marcos na nossa vida, eu acho, né? Eu acho que tudo que eu fiz de errado, assim, não é motivo de envergonhar, mas é um motivo que me ajudou na minha transformação moral. Claro, Né? claro. Moral, porque a gente pode transformar para outras coisas, mas eu acho que o espiritismo traz isso para a gente, né? O Sermão do Monte, principalmente, a cartilha para nossa melhora moral. Né? O que a gente... reconhecer isso, reconhecer que a gente está nesse processo, é muito importante, Grace. Eu acho que esse é o ponto assim que em muitos momentos nós e muitos dos nossos irmãos não tem esse momento de reflexão de pensar eu preciso me melhorar. Muita gente, muita gente. E muitas vezes a gente também passa por isso, né? Quando está irritado, alguma coisa não está acontecendo do jeito que a gente quer e por aí vai. Paciência, paciência. Exatamente. E eu gosto sempre de pensar, gente, não caiu uma folha de uma árvore se não for permitido. Então, assim, tudo que a gente passa na nossa vida tem uma mistura, a gente precisa ter o entendimento disso, tem uma mistura do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós queremos. Muitas vezes as mensagens vêm vindo, não vai por aí que é meio sofrido, né? Não vai por ali porque... Mas a gente, às vezes, o nosso querer, porque a gente está, né, meio ceguinho, assim, o nosso querer é tão maior que aí a gente passa por algumas experiências, às vezes, não muito alegres,
umas experiências um pouco mais amargas, mas por conta do nosso livre-arbítrio, né? Com certeza. A gente tem que lembrar sempre disso. Um coletivo toma uma decisão pelo um todo, mas a gente tem sempre um ensinamento nisso. Se a gente pensar assim, é porque meu pai teve 5 filhos, né? Porque, né? Esse 2 já estava ótimo, né? Então, é assim, mas tem um ensinamento. Se a gente veio ali, tá passando por aquela experiência juntos, num coletivo, tem um ensinamento, né? Assim, quando a gente é pequeno, a gente pensa assim, o pai e a mãe são chatos, querem mandar, impor regras, a gente não entende a grandiosidade disso. Com certeza. Então, assim, é com a criação maior, né? Nós temos muitas imperfeições, nós temos muito a melhorar, por isso estamos todos ainda aqui. Porque a gente, assim, podia ter um pezinho de missionários, mas estamos muito longe, né? Não pede o que de repente vai pesar e a gente não dá conta de carregar. Não, isso é verdade. Vamos respeitar a natureza de cada um, porque imagina, se alguém chega aqui para mim hoje, um espírito, né, superior. Bim, você vai segurar essa ponta aqui. Eu vou falar, pera. Eu quero ver a cópia do contrato da reencarnação, porque eu não lembro e eu conscientemente eu não ia pedir algo assim tão difícil de fazer. Então, vamos renegociar isso daqui. Mas né, a gente tem que pensar assim, são momentos difíceis, né? Tem uns que passam por momentos difíceis e você vê assim, nossa, a pessoa não tá sofrendo, não tá nada, que beleza, né? Aquele outro, né, arrancando os cabelos, já Com não certeza. tem mais unha, porque, né, comeu e tudo. E 2 pessoas distintas estão passando por um turbilhão, mas cada um vai reagir de uma forma diferente, lógico, pela bagagem que já traz dentro de si, né, pelas expectativas também. A gente não pode ficar criando muitas expectativas com o futuro que a gente não sabe, mas a gente consegue fazer hoje o nosso presente melhor. Sim. Acho que essa é a mensagem. Nós aqui na Terra, o que a gente está conseguindo fazer para acolher um ao outro? Como que a gente está fazendo, né, com essa luz, para irradiar, emanar essa luz que cada um pode aos pouquinhos, né? Seja com uma palavra doce, amiga, seja através do abraço, né? Abraços muitos não estão querendo dar nesse momento, tem que respeitar, mas Abraço virtual, um abraço virtual. Não, tem aqueles, né, que dá um exato. mas que a gente pode ligar, a gente pode mandar uma mensagem de texto, sei lá, doa 10 minutos do seu tempo, não fica mais 5 horas no Facebook, no Twitter, no Instagram, né, mas pega 10 minutos e manda mensagem para as pessoas, você vai ver quantas mensagens você consegue mandar e para quantas pessoas. Com certeza. Né? Com certeza. Essa é uma forma da gente emanar. Esse que é a nossa missão aqui enquanto na Terra, né? Nós somos nós juntos somos mais fortes, conseguimos fazer um trabalho melhor. Com a música do Charles. Exatamente. Juntos podemos mais, com certeza. Nós somos mais fortes, podemos mais e podemos melhorar a vibração também. A gente tem que pensar isso. Se a gente acredita numa energia boa, se a gente quer estar num local que a gente chegue e se sinta assim em paz, com tranquilidade, juntos nós conseguimos essa vibração. Né? Com certeza. De que forma? Para de ficar perdendo tempo de fofoca, para quem gosta de fofoca, né? Pô, assistir, sabe, são programas que não vão agregar nada, só fica falando de... Não vou citar nomes programas de televisão, mas Claro. Vamos assistir umas coisinhas mais edificantes, né? Pelo menos de culinária, né? Para aprender a fazer umas comidas gostosas, pelo menos. Nossa, tô com vontade daquelas comidinhas aí da Lara, hein? Até eu. E assim, dentro de casa, né? Não vamos alimentar a coisa que a pessoa vai ficar só discutindo. Casa, gente, a nossa casa tem que ser o local, assim, melhor, né? Onde a gente não deixa entrar aquilo que nos perturba, aquilo que nos tira o sossego, aquilo que nos paralisa, nos impede
impede de estar bem e também a gente fazer o bem para o próximo. Uhum. Como fazer o bem? Como fazer o Uhum. bem? Fala para mim, como fazer o bem? Hoje é uma reflexão que cada um de vocês tem que fazer essa noite. O que que vocês estão deixando de fazer que vocês podem? Antes ninguém tinha tempo. Agora eu estou sabendo que está cheio de gente aí com tempo livre. Boa, Né? boa. Como que a gente há de se acolher? Como que a gente há de acolher os nossos amigos que a gente não tem visto? Como que a gente há de acolher os nossos vizinhos que a gente mal tem contato? Como que a gente há de acolher aqueles lares que passam por grandes dificuldades, agressões, né? Outras coisas que a gente não tem conhecimento. Como que a gente pode ajudar eles? Como? Esses que a gente não tem contato através da nossa prece, a gente já sabe disso, mentalizando, pedindo, porque dizia Chico sempre lia as notícias dos jornais e pedia preces por aqueles que eles desconheciam. Correto. Porque a gente tem que ser assim, ver as coisas que estão mais em desarmonia hoje em dia no nosso planeta, e a gente tem que pedir. A gente precisa se tocar dessa forma, a gente não pode estar indiferente com as situações que estão ao nosso redor. Nossa, bonito demais isso que você falou agora. E aí me faz pensar, volta lá na mensagem original de onde você retirou o texto, nesse fragmento no Evangelho de Mateus, que está intitulado A Missão dos Discípulos. Ele estava dizendo diretamente para os discípulos, mesmo que outras pessoas estivessem ouvindo, mas imagina, ele falou para eles: vocês são o sal da terra, e tem todo aí um simbolismo por trás do sal e tudo, mas assim, grosseiramente para a gente falar, imagine, ele pergunta, né, o que seria do mundo sem esse tempero, basicamente, sem esse sal? E o sal, né, tempera, o sal conserva, o sal serve como pagamento, servia, né, na época. Então, tudo isso. Aí depois ele ainda solta essa: vós sois a luz do mundo. E aí a turma pode ter ficado assim, né? E ele falando isso para os discípulos especificamente, e aí vem nessa mensagem que você está falando. Quando a gente se coloca na condição do discípulo de servir, e é essa a nossa missão, servir, não é conquistar, é servir, a gente se torna essa velhinha, essa tochinha aí, né? Esse focozinho de luz que você estava falando. E aí a gente começa a ser talvez até referência para outros que estejam perto da gente. Não só para a gente estar ajudando aquele que está recebendo a nossa ajuda, seja ela material, moral, espiritual, como for, mas outros que estejam perto podem ver e se inspirar nisso também, né? Imagina. Eu acho, não tendo essa pretensão, mas eu acho que sempre a nossa mudança, a gente não precisa falar, as pessoas vão sempre Sim, observar, correto. né? Porque menos familiar, viu, gente? Vou falar bem isso. Que a gente ainda é aquela coisinha que quando a gente era criança, não que eu sou grande, hein, gente? Eu ainda sou um toquinho, mas ele tem aquela memória assim do passado e não acompanha a nossa vida enquanto adulta, as nossas mudanças, as nossas batalhas diárias, né? Eu falo isso brincando, mas porque isso precisa começar de nós. A gente não precisa falar, a gente não precisa mostrar para as pessoas. A gente tem Correto. uma coisa dentro de nós, né? A gente tem que fazer que é principalmente porque é por nós, né? Entender que tudo que hoje a gente conseguir, se a gente conseguir cada grãozinho a cada 10 anos na nossa vida aqui terrena, né, a gente leva isso para a eternidade. A gente leva cada um desse grãozinho para a nossa eternidade. Mas mais feliz da gente é a gente pegar esse nosso grãozinho e conseguir distribuir um pouquinho para quem ainda não consegue ver o seu grãozinho, né? Sim, E é, sim. eu acho que hoje a nossa mensagem é essa, né? A gente parar de olhar muito só para o nosso umbigo, né? No sentido assim, é só para mim, é só o que eu quero, e a gente estender isso. A nossa mensagem é essa, né? Dos discípulos foi de acolher, né? A humanidade que sempre foi excluída de tudo. Então a gente tem que continuar essa
trabalhos, né? Assim, até por nós. Como que a gente quer o nosso amanhã, né? Porque hoje nós estamos aqui. Quando nós iremos retornar, né? Em quantas vidas mais iremos retornar? O que nós queremos, né? Temos que trabalhar o hoje. A gente não pode esquecer. Hoje vai ser o nosso futuro do amanhã. Mas porque nós estamos tentando algo melhor, né? Porque se a gente passar só pensando e ficar agarrado nas coisas da terra, a gente vai sofrer, gera sofrimento. Porque o que gera os maiores sofrimentos? Né? O apego. O apego. Gera os maiores sofrimentos. São os apegos terrenos, aos títulos. Eu sempre falo para a turma, eu não sou referência para ninguém, então às vezes que eu uso a minha pessoa como exemplo é para não expor outras pessoas. Mas eu observei uma vez que eu me senti bem depois, foi assim, automático, não foi programado, mas eu me senti bem depois da minha postura. O edifício lá, um condomínio onde eu morava, há uns 15 anos atrás, aqui, pegou fogo, menina. E eu tava enxergando a fumaça de onde eu trabalhava. Eu pensei, meu Deus, aquela fumaça tá vindo de onde eu moro. E eu corri lá no meu apartamento. Pensei, realmente tá pegando fogo. Era outro bloco, mas estava pegando fogo. Eu peguei o meu violão, os meus livros espíritas, os meus documentos, pus tudo dentro do carro e fui embora. Eu pensei, o resto pode queimar. Depois eu fiquei pensando, gente, olha só. Eu já fui mais materialista do que isso. Eu já fui pior. Não sou bom, mas eu já fui pior. Voltando aqui Mas veja, porque você teve ainda, pensou nisso, isso pode ser importante. E aqueles que vão ficar presos, porque queimou a geladeira, queimou a roupa, queimou não sei o quê, tudo que é passageiro. Mas é passageiro também os títulos daqueles que vêm como nome em família, as pessoas sofrem muito com as perdas das pessoas, né? Porque estão apegadas, né? Porque não. Assim, mesmo enquanto espíritas, né, nós somos às vezes espíritos de porco, brincadeira à parte, gente, mas é que a gente ainda sofre. Conheço muita gente espírita que ainda sofre com a perda do corpo, né? E aí, assim, a gente vê que fica lá no sofrimento e chora. Eu fico pensando, coitadinho do espírito, tá do outro lado sofrendo também, né? Porque quem ficou aqui não está sabendo assimilar, e mesmo sendo espírita, né? E aqueles que sofrem. Eu falo assim, gente, aquele que não deixa nem tocar no carro, que a filha não pode nem dirigir o carro, né? A hora que desencarnar do lado de lá, vai ficar agarrado no carro. Fica, porque vai gerando esses sofrimentos, né? Assim, desnecessários e nos paralisa no agora, no presente, para tudo que a gente está fazendo. Ai, não vou doar dinheiro, senão vai deixar minha conta bancária mais baixa. Não vou doar para o Natal. Né? Porque, gente, mas se amanhã bater as botas, vai ficar tudo lá na conta bancária e vai gerar briga na família. Gera discórdia com certeza, na família ainda. Com certeza. Não conseguiu doar e ainda deixou discórdia na família. Pois é. Então, assim, que a gente sensibilize com isso, né? Tudo que a gente tem, ele é passageiro, né? Tudo que a gente tem de matéria, ele é passageiro, mas a nossa centelha divina, não. Ela vai nos acompanhar. Se hoje a gente trabalhar para essa centelha crescer, expandir, melhor para a gente, vai para a eternidade com cada um de nós. Já pensou que lindo que é isso? Muito bem. O que é tudo da matéria fica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando aqui na luz. Então nós temos aqui quando Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. É claro que isso é vasto, que a gente pode falar disso até amanhã, mas basicamente, quando se fala de luz, e ele naquela época falava de luz, e a luz material para aquela época é um pouco diferente da luz material que a gente tem hoje, que é uma conveniência, um luxo muito tranquilo, mas o fundamento da luz em si é o mesmo, que é iluminar. Iluminar. Esse iluminar material, quando a gente transforma isso para uma visão espiritual,
como que a gente vai entender isso daí melhor, Grace? Vai pensando aí na sua resposta, enquanto eu mando aqui um beijo para Elaine, querida, Elaine Oliveira, para toda a família, todo mundo, a família queridíssima, Elza, Paulo, Maia, que Jesus te abençoe, Elza, onde quer que você esteja, que Jesus te abençoe, você e sua família. Muito obrigado pelo carinho. E aí? A gente tem que lembrar sempre da passagem da multiplicação do pão, né? Se a gente for pensar na matéria, então a gente pega a multiplicação do pão, que o que significa isso? Mesmo você tendo um pouco, é possível sempre a gente multiplicar e dividir o pouco que nós temos. Então, se a gente pensa nessa passagem de Jesus, ela é muito grande, né? O quanto você realmente está querendo dividir, quanto você está querendo multiplicar com o seu próximo. Porque tudo começa com a gente. O que é essa matéria? Né? Porque quando se há intenção de doar, de dividir, não tem sofrimento, não tem estresse, não é mesmo? Isso mesmo. Como que aconteceu tudo isso? Quem tem a intenção? Qual é a intenção? Começa sempre essa luz da matéria, porque a gente entende que as provações da riqueza são as mais difíceis hoje em dia, no momento Com que a gente certeza. se encontra. Com certeza. Né? Ser Vou mandar um beijo para a Rosemary. Oi, Rose. Rosemary Amorim. Beijo para você, querida. Jesus te abençoe hoje e sempre. Obrigado pelo carinho. Mas, menina, eu gostei disso que você falou. Interessante, não tinha pensado desse jeito. A gente poderia também pensar que aquele. Imagina, se você está carregando aqui uma tocha, né, a luz, material, ele está servindo para iluminar, para você enxergar o caminho. Espiritualmente, se você for a pessoa que estiver conduzindo também essa luz, e aí você seria uma pessoa que estaria também iluminando o caminho para outras pessoas enxergarem também, possivelmente. Nos dois planos da vida. Isso pelo nosso exemplo. Então, quando ele fala, vós sois luz, vós sois a luz do mundo, isso quer dizer, o mundo precisava de referências, né? Tanto que, como você falou, faz o bem indistintamente. Faz o bem, não importa a quem. Mete o pé, vamos fazer o bem. Né? Aí, tanto que a turma foi pregar para os gentios, não importava. Vão esparrama a minha notícia, a minha boa nova, né? Então precisava desses homens luzes, né? Esses homens iluminados, Sabe que estão reluzindo até hoje. Você sabe o que veio na minha cabeça falando isso? Que é aquela música do semeador, né? Que o semeador, né, saiu a semear. E ele foi semeando em todos os cantos, né? Não importava o canto. Então, assim, você pega os cantos, né, envolvendo a natureza ou envolvendo o espaço físico e transforma eles em nós como seres humanos. Tem uns que estarão preparados para receber essas sementes, o bem, outros não. E que a gente seja o semeador, né? Levando essa luz. Mas joga semente, né? Joga semente, né? A gente vai para. E a gente pensa assim, quando você também estava falando sobre isso, me veio assim, o trabalho da evangelização, porque a gente pode fazer uma evangelização para criança, ou a gente pode fazer uma evangelização para o adulto e criança. Eu estava esperando você tocar nesse assunto, porque, menina, era esse o assunto que eu queria fechar a nossa conversa, mas você já tocou nele, então mete o pé. Vai fundo. Que a gente traz uma luz para uma criança, ajudando ela a pensar por si só, né? Porque a gente planta as sementes do evangelho na criança com o desejo de que aquelas sementes um dia irão germinar, independente das dificuldades que ela passe na casa, dos desafios reencarnatórios que ela passe na casa dela. Porque, né, como Jesus dizia, vinde a mim as criancinhas que são puras, né? Então a gente sabe que a criança ela ainda está muito aberta a receber toda essa luz, todo esse amor, e a gente planta. Então, que nem você falou, é a tocha, a gente
meramente é só um instrumento da espiritualidade amiga para plantar essas sementes de luz nas nossas crianças, para que eles possam ser seres pensantes, para que eles se Muito bem. tornem espíritos de bem. A Rosemary está falando aí, ela falou boa noite, Grace. Deixa eu colocar aqui. Ela, boa noite, Grace. Ela corrigiu, é boa noite. Muito bem. Ela disse aqui, ele disse, ele supostamente Jesus, então, né? Ela está se referindo, disse que todos nós somos luzes, todos aqui estamos para dar brilho ao próximo. Muito bem, mas, Rosemary, lembra que quando ele estava falando isso, ele estava falando especificamente para os discípulos, mas para que todos pudessem ouvir. Porque ser luz é uma opção, na verdade. Nós todos temos aí essa chama divina, mas ser a luz para o próximo, essa é uma opção nossa e requer doação, né? Requer muita doação. O que mais que a gente está falando? Ela está dizendo aqui. E receber a luz do aprendizado do próximo, exatamente. É uma troca, né, na verdade. É uma troca. A nossa reencarnação, ela só faz sentido por conta dessa troca. Com certeza. Nós postos, né, mediante a espirituação, para saber que realmente a gente está aprendendo e nós assumimos de compromisso. Né? Grace. Nossa, que maravilha. Feliz demais que a gente pôde falar desse tema hoje. Vós sois a luz do mundo. Olha, nos gera aí. A gente precisa refletir sobre, não é como você falou, o que significa ser essa luz para o mundo. E não precisa ser para o mundo, né? Pode ser para nós. Pode ter muitos irmãos que estão desanimados, que estão com a baixa autoestima, e eles sempre vão pensar, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para fazer. Mas acredite, irmãos, cada um de nós tem algo a contribuir, independente. A gente tem, sim, pode ter certeza, né? Vamos chacoalhar esse desânimo, né? Rochuar, né? Essas coisas, né? Vamos tentar buscar. Eu estava num centro espírita que eu frequentava no Rio, e uma vez a fundadora de lá, ela pegou alguma situação que eu passava na minha vida e ela falou assim: Grace, você precisa mudar o seu padrão vibratório quando você começar a entrar nesse ciclo, sei lá, de desânimo, de raiva, alguma coisa. Ela falou assim, o que te traz alegria? Na vida, a gente tem sempre uma memória, um momento na vida. Qual que é esse? Pensa, você não precisa nem falar se você não quiser, mas pensa nesse momento que te traz uma alegria, um sorriso, e toda vez que você estiver sentindo que a sua vibração está caindo, põe essa imagem na sua cabeça. Perfeito. A gente Gostei muito disso. essas coisas para nós mesmos, né? Nesse momento que está tão difícil para todo mundo, né? A gente precisa ensinar aos nossos irmãos fazerem a luz deles também se acenderem. Então, de que forma, meus irmãos? Pense nesse momento que te traz alegria, sabe? Assim a gente pode lembrar. Eu podia lembrar da minha avó, né, com alguma coisa, ou do meu sobrinho, enquanto pequenininho, que são momentos que trazem a alegria momentânea, que corta toda a nossa tristeza, toda a nossa angústia, e que precisa ser aquelas coisas que a gente trabalhe conosco mesmo, com nós mesmos, né? Eu com eu. Sim. E mandar a tristeza embora, mandar o desânimo, mandar a minha autoestima. Você é filho de Deus, você tem coisas lindas dentro de você, você talvez não esteja no momento se sentindo, mas você tem. Nossa, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu estava já pensando nisso daqui que você estava falando, que bonito. Grace, menina, últimas considerações. Você se importaria de fazer a prece para nós, inclusive? Fica à vontade. Se você disser que não, eu faço, tá? Turma, prepara aí o seu vasilhame com água, que a Grace vai fazer a oração, a prece, e vai pedir a magnetização das águas, inclusive, para nós consumirmos.
Mas antes, considerações finais. Se não foram essas aí que você falou agora, que eu arrepiei aqui, porque você falou tudo, tocou no coração. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Não? Gente, olha, eu vou, na minha pobreza, tentar reproduzir o que ela diz. Do nosso coração para o seu coração que está assistindo. Você é um filho de Deus. Só de ter essa característica, essa bênção, já saiba que a chama divina arde em você de alguma forma. Você tem alguma coisa para poder servir para o outro de alguma forma e fazer a vida de alguém mais feliz. Não se esqueça disso, tá bom? E não desanima, não perca a esperança. Bonitinho demais. Grace. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com os nossos mentores, com a espiritualidade amiga e com o nosso Criador. Agradecer por esse encontro semanal, onde cada um pode ouvir um pouquinho de uma palavra que traga conforto, que traga reflexão para a nossa semana, para o que nós vivemos ou para o que iremos vivenciar. Agradecemos pelo amparo que recebemos na data de hoje, que essa luz que se faz em nossos lares se irradie por toda a nossa casa, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso país onde nos encontramos, e então em todo o planeta. Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifique a água de cada um que separou para que possa beber, colocando o remédio necessário que cada um de nós precisa, pois o Senhor, meu Pai, sabe exatamente onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos cuidar. Essa água ajude o nosso corpo orgânico, mas trazendo todos os fluidos necessários ao nosso espírito, que possamos refletir sobre as palavras, sobre o bate-papo de hoje, entendendo que cada um de nós somos filhos de Deus e que cada um de nós pode doar algo. Deus, Mestre querido, esteja conosco hoje e durante toda a nossa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Grace, não tenho como te agradecer por todo esse carinho, sempre conosco. Eu falo com a Lara assim, e eu vou deixar isso registrado agora. Você é uma menina muito querida. A gente, em todas as vezes que a gente encontrou, você sempre foi muito, muito tranquila, muito autêntica, muito genuína conosco. Então, eu não tenho como não te agradecer por ser do jeito que você é, tá? Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo, se dedicando esse tempo, né, para cuidar de si. Assim seja. Olha, pessoal, pois é, a gente está aí, a gente mudou o horário aqui de Atlanta por causa do o horário de verão acabou, então os nossos encontros serão às 6 horas, horário de Nova York, né? O horário Eastern Time, mas continua às 20 horas, horário de Brasília. Essa palestrinha, esse nosso bate-papo, esse Momentos de Paz, olha, Momentos de Paz, vai também estar lá no nosso canal, no YouTube. Entrem lá, dê o joinha, para a gente ter mais uma ferramenta para poder estar aí divulgando a doutrina dos espíritos e o bem, né? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Obrigado, Grace, por ter aceito, tá, o convite. Que Jesus abençoe você e o seu lar. Muita paz a todos. Em nome do Centro Espírita, Fraternidade, Esperança, boa noite, muita paz. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.